Olá pessoal, tudo bem? Hoje nós vamos falar sobre verdades básicas para instruirmos as crianças. Verdades básicas que são importantes na instrução dos nossos filhos, pré-adolescentes, adolescentes, jovens. Quais são essas verdades fundamentais, essas verdades básicas que eu e você precisamos ensinar para os nossos filhos? E eu gostaria de começar com Provérbios 16, 23. A Bíblia Sagrada diz: o coração do sábio instrui a sua boca e acrescenta doutrina aos seus lábios. Que a sua boca seja uma fonte de bênção, que a sua boca seja uma fonte de doutrina, de ensinamentos valiosos, de verdades fundamentais que vão consolidar e estabelecer um fundamento de vida para seus filhos e para as futuras gerações. Então nós vamos aprender aqui, querido, para se ajudar a criança a obedecer através da admoestação, da exortação, da fala instrutora. O que é necessário? Primeiro nós precisamos entender que a finalidade da admoestação ou a exortação, o puxão de orelha em amor, não é ser um prelúdio à punição, algo prévio, anterior à punição, mas sim é um passo final da instrução, para determinar se ela foi suficientemente clara ou se a desobediência foi intencional por parte da criança. Você precisa discernir isso. Se aquilo que o meu filho fez, o aluno, sei lá, aquela pessoa que eu estou instruindo, fez de maneira intencional, uma rebeldia, uma desobediência intencional, ou se é algo de criança, algo inocente, algo que realmente todas as crianças fazem e em determinado momento ela não se percebeu e acabou se envolvendo com aquela situação, deixando, por exemplo, um copo cair no chão, e aí você reage de maneira extremamente ríspida, injusta, horrenda com a criança, traumatizando e afetando a sua alma e o seu coração. Não faça isso. Em primeiro lugar, nós queremos ensinar que a criança entende os 3 níveis de disciplina. E nós vamos falar quais são os 3 níveis de disciplina. Mesmo com 2, talvez 3 anos de idade, as crianças podem entender o que você vai, em primeiro lugar, dizer o que elas precisam fazer. Esse é o primeiro nível de disciplina. Se elas desobedecerem, segundo lugar, você discutirá com elas a sua conduta. É o segundo nível de disciplina. Primeiro, você vai dizer o que elas precisam fazer. E em segundo lugar, você discutirá com elas a sua conduta. Se continuarem a desobedecer, que é um terceiro nível de disciplina, aí sim serão punidas, corrigidas, disciplinadas, seja com castigos, tirando coisa que elas gostam, ou alguma situação que elas possam ter entendimento que todo pecado tem consequência, que todo erro e falha vai promover dor e sofrimento e vai tirar as bênçãos recebidas. Então é muito importante, ou disciplinando com a varinha, como ensina a palavra de Deus. Então, se as crianças já forem crescidas e essa orientação, presta atenção, não for seguida, esses 3 níveis de disciplina, será importante reconhecer a sua falha em não ter sido coerente e justo com elas no passado. Então, se você tem errado com relação a esses 3 níveis de disciplina, primeiro dizer o que elas precisam fazer, segundo discutir com elas a sua conduta, e no terceiro nível, aí, se elas não realmente obedecerem, de maneira intencional desobedecerem, no terceiro momento serão punidas. Então, se você falhar com relação a isso, essa coerência, essa justiça ensinada na palavra no passado, será importante você explicar à criança um novo sistema que você vai implementar na sua casa, na sua educação, a educação cristã, a educação segundo os fundamentos da palavra de Deus. Então, primeiro nível, a criança precisa entender esses 3 níveis da disciplina. Segundo lugar, se a desobediência se repetir depois do castigo, o que nós temos que fazer como pais, educadores, pessoas que estão de alguma maneira instruindo outras crianças? Não volte ao nível de instrução nem de admoestação. Talvez uma avaliação da própria correção em si precisa ser feita. Talvez até alterá-la. Às vezes a varinha da disciplina ali não está causando efeito. Então, vai lá e tira algo que a criança quer, um videogame, o joguinho, o programinha que ela gosta de assistir, alguma coisa, ou de sair na casa do amiguinho. Então,
nós precisamos reavaliar o método de correção quando, após a punição, a correção, a desobediência continua se repetindo após o castigo, né? Então, será necessário, caso ele volte a fazer, obviamente, já não instrua mais, nem admoeste, pelo contrário, puna novamente numa nova metodologia de correção e de punição. Terceiro lugar, além da criança entender os 3 níveis de disciplina, além de, se a desobediência repetir depois do castigo, e eu vou ter que mudar o método de correção, talvez, para ver se torna mais eficaz. Em terceiro lugar, a coerência motivará a criança a obedecer quando admoestada, em vez de desobedecer. Vou repetir, a coerência motivará a criança a obedecer quando admoestada ou exortada em amor, em vez de desobedecer. Ou seja, quando a criança sente que você realmente cumprirá o que diz, e a desobediência é tratada de acordo com as bases acima descritas, é agradável ver como frequentemente a criança se torna modificada, motivada a modificar as suas atitudes e a sua conduta. Você vai ver que realmente funciona, a correção do ponto de vista de Deus, a correção bíblica funciona na criação dos nossos filhos. Em quarto lugar, apele para a consciência, porque apelando para a consciência dele, da criança, do jovem, do adolescente, isso o ajudará a avaliar se a desobediência foi intencional ou apenas uma falta de comunicação adequada por parte dos pais. Ou seja, a criança corrigida no passado por uma má conduta, muitas vezes associa o sofrimento físico e mental com a desobediência intencional. E essa aprovação da conduta, baseada nos princípios da palavra de Deus, tanto quanto a desaprovação pela transgressão deles, acaba reforçando a consciência da criança. Quando, por exemplo, a criança pergunta: o que você faz? Quando você pergunta à criança: o que você fez? Você me desobedeceu? Ou então você fala: está certo o que você fez? As respostas vão te capacitar a discernir se a criança desobedeceu de maneira intencional ou na inocência, é coisa de criança. Se você chegar a essa conclusão, ouvindo as palavras dela, deixando ela se expressar e não retalhando de maneira punitiva, sem haver uma comunicação entre filhos e pais, se você chegar a essa conclusão de que ela não estava obedecendo conscientemente, então poderá concluir o quê? Em primeiro lugar, que a sua instrução não estava clara o suficiente e haverá necessidade de mais instrução com maior clareza e objetividade. Em segundo lugar, ela está sendo infantil e não rebelde. Isso pode ser o resultado de um esquecimento infantil. É normal, é coisa de criança. Nós temos que tratar com naturalidade, orientando em amor. Em terceiro lugar, eu esperava mais maturidade do que seria natural para a sua idade. Nós precisamos compreender que tem pais que são exagerados com seus filhos. Querem que filhos de tenra idade tenham maturidade de adultos. E isso é errado, é equivocado. Não espere mais maturidade do que seria natural para a idade daquela criança. Não trate ela como adulto. Ela não é adulta, ela está no processo de desenvolvimento pessoal e de formação da sua ética e da sua moral. Então, em quarto lugar, ela reagia a mim pessoalmente, quando ela reage contra você pessoalmente. Quando você se torna incoerente, ela acaba refletindo as minhas próprias atitudes erradas como pai. Então, talvez eu mesmo, como pai, você como mãe, tenha violado o seu senso de justiça, se equivocado dentro daquilo que você está ensinando, passando, instruindo. Então, é necessário corrigir a sua conduta como pai, como mãe, pedir perdão para o seu filho e depois repetir uma instrução correta do ponto de vista de Deus. Não tenha vergonha, papai e mamãe, de pedir perdão quando vocês errarem. Quando você se quebranta, Deus te exalta. Quem se humilha, Deus exalta. Deus resiste ao soberbo, diz a palavra de Deus, mas exalta os humildes. Então não tenha vergonha de reconhecer suas falhas, seus erros, até porque o seu filho vai aprender a pedir perdão e se quebrantar, se humilhar diante de um erro, de uma falha, com você, papai e mamãe. Então, se for necessário, peça perdão à criança
e depois repita a instrução de maneira clara, objetiva e de fácil compreensão na medida da idade que a criança tem, tá bom? Então que Deus te ajude nessa tarefa tão grande que é instruir os seus filhos, admoestar as suas crianças com essas verdades básicas que nós ensinamos, os 3 níveis de disciplina. Lembre-se de tudo isso. Em primeiro lugar, primeiro nível de disciplina, dizer o que elas precisam fazer. Em segundo lugar, você vai discutir com elas a sua conduta, se continuarem a desobedecer. E num terceiro momento, se continuarem, errando, falhando, aí sim serem punidas, corrigidas, dentro da direção que Deus trouxer para o seu coração, que seja mais efetiva, mais eficaz com cada filho. Cada filho é diferente, cada filho reage de maneira diferente. Então, nada melhor do que você, papai, mamãe, educador, pessoa que de alguma maneira está instruindo alguém, vovô, vovó, descubra qual é o melhor método de disciplina e correção na vida do seu filho e da sua criança, tá bom? Coloque essas verdades básicas no seu coração, no seu dia a dia, na criação dos seus filhos, e você vai ver que realmente vai funcionar. Lembre-se o que diz Provérbios 16, 23. O coração do sábio instrui a sua boca e acrescenta a doutrina aos seus lábios. Que as verdades fundamentais do reino de Deus estejam nos seus lábios, no seu coração e no tipo de instrução que você dá para os seus filhos. Que eles aprendam as verdades de Deus, as doutrinas do reino de Deus, os ensinamentos do Senhor. Por isso é necessário você conhecer a Bíblia, buscar o Senhor, buscar a palavra de Deus, para que você possa instruir de maneira equilibrada, abençoada e abençoadora o seu filho de maneira eficaz. Que Deus abençoe você, que a graça e a paz de Jesus venha sobre a sua vida. Faça seus comentários, dê um joinha um like aí no nosso vídeo, compartilhe com outras pessoas. Amém e amém.